Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês para darmos continuidade à disciplina de Metodologia de Linguagem de Programação Avançada, além da sequência de vídeos associadas à introdução ao Hibernate, especificamente no NetBeans IDE. Na nossa primeira aula da série, nós aprendemos a como associar o framework Hibernate a um projeto NetBeans, aprendemos a criar os arquivos de configuração e de classe Java necessários tanto para que a gente possa ter acesso aos recursos do Hibernate, quanto a gente possa fazer um mapeamento objeto relacional. E na nossa segunda aula tivemos a oportunidade de criar as nossas primeiras operações de CRUD no Hibernate, por enquanto sem considerar uma especificação utilizando as boas práticas do padrão MVC, simplesmente a gente, a partir de uma classe principal, consideramos criar métodos e chamar métodos a partir da mesma classe, que permite a gente realizar um cadastro, uma atualização e exclusão de dados. A gente viu que o Hibernate, especificamente o objeto de sessão, nos dá acesso a cumprir todas aquelas etapas que outrora a gente fazia com o JDBC a partir de várias instâncias de classe. Então, a partir de uma mesma instância, eu posso iniciar uma transação, eu posso executar uma consulta e essa consulta já está encapsulada em um método dedicado para tal, confirmar a execução dessa consulta e assim ter um código bastante enxuto para o cumprimento de operações de CRUD em projeto Java. Bem, com as três operações básicas já criadas na aula passada, quem não teve a oportunidade, recomendo vocês assistirem a aula 1 e a aula 2 associada à introdução ao Hibernate. Nós já criamos, como eu já disse, cadastrar, atualizar e excluir. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como selecionar um cadastro a partir do ID, além de selecionar todos os cadastros. Sempre quando você estiver trabalhando com projetos de acesso a dados utilizando o NetBeans, e você porventura tenha desligado sua máquina e ligado, não é garantido que mesmo que o serviço MySQL ou de UTSGBD esteja ativo, que o seu NetBeans e o seu Hibernate esteja pronto para acessar esse serviço ou acessar o servidor de dados. É importante, antes de você retomar a criação de um projeto de acesso a dados no NetBeans, que você clique aqui na aba Serviços e verifique se o banco de dados foco do projeto está ativo, né? Expandindo aqui o item Banco de Dados. No caso, o meu serviço MySQL é ativo automaticamente quando o meu computador é ligado. Então, note que o meu servidor MySQL já está ativo para com o meu NetBeans. Se não estivesse, seria exibido aqui ao lado da palavra root, entre parênteses, o termo desconectado. Se é o seu caso, clique no botão direito e conecte, né? Selecione a opção conectar. Outro detalhe é que, mesmo meu servidor conectado com o NetBeans, note que meu drive JDBC ainda não está ativo para utilização da minha aplicação com o Hibernate, né? Uma prova disso é esse ícone aqui que representa uma conexão entre dois pontos e o papelzinho que representa essa conexão está rasgado. Significa que o meu driver JDBC ainda não está ativo. É como se eu não tivesse cumprido aquela etapa da instância do objeto connection a partir da classe driver manager, né, que a gente fez em JDBC. É como se eu tivesse pulado essa etapa, pelo menos aqui no meu NetBeans IDE. Então eu preciso conectar com o driver para que quando eu for executar minha aplicação, eu não tenha problemas. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e selecionar a opção conectar. Ele vai pedir o nome de usuário e senha, vou clicar aqui em OK. Se eu não fizer essa etapa, provavelmente eu vou ter um erro no meu arquivo de configuração XML que a gente criou no início das atividades de Hibernate, né? Porque ele depende dos parâmetros de conexão e um deles é justamente o driver JDBC seguido da URL, porta e o nome da base. Então, se essas informações não estiverem ativas para mim, nada adianta eu ter o arquivo de configuração XML hibernate.cfg. Ok, pessoal? Inclusive, fazendo essa conexão, eu vou ter acesso aqui a uma base de dados de trabalho, porque eu posso ter vários no meu SGBD, mas quando eu defino um driver JDBC para conexão com uma base de dados específicos, eu só vou ter acesso a essa base de dados. Nesse caso, a base é exemplo, e a partir dela eu vou acessar todas as tabelas contidas nessa base. Nesse caso, a tabela de cadastro, só recapitulando que base a gente está manipulando nesse projeto exemplo, além de que tabela a gente está manipulando, né? Eu posso clicar com o botão direito em cima dessa tabela e selecionar exibir dados e verificar que, por enquanto, nós temos, pelo menos aqui no meu computador, 3 pessoas cadastradas, né?
Tiago, Afonso e Teste. A gente teve outros, a gente chegou a cadastrar Fumagalli, depois a gente editou o Fumagalli, cadastrou Carlinhos Bala, depois a gente excluiu Carlinhos Bala no banco. Então, no meu caso, eu tenho 3 pessoas cadastradas. Eu vou querer selecionar informações da tabela de cadastro, seja uma pessoa, seja várias. Como é muito mais fácil no Hibernate selecionar uma tupla por vez, uma linha por vez, a gente vai começar a implementar a opção de selecionar um cadastro por vez no nosso sistema. Portanto, voltemos aqui à classe aula Hibernate, né? Se vocês não tiverem comentado a opção de excluir, comentem, né? Aqui a gente não está utilizando interface gráfica, nem está implementando um sistema full, né? A gente está criando aqui um MVP só para avaliar o uso do Hibernate e testar os seus recursos. Então, a partir de agora, a gente vai criar um método selecionar por ID. Eu vou poder exemplificar esse recurso no Hibernate. Esse erro está sendo exibido porque a gente ainda não criou esse método, claro. A gente vai criar ele a partir de agora, certo? Portanto, a partir de agora, logo aqui abaixo, pode ser qualquer lugar aqui da classe principal, né? Eu sempre gosto de implementar as novas features logo abaixo, como sendo o último método da classe, mas isso é uma mania minha, ok? Então aqui, ó, public void selecionar, deixa eu até conferir se foi selecionar ou seleciona, selecionar por ID, ok? Vamos deixar ele estático, né? Porque já que é a classe principal vai acessar os recursos dele, então só para garantir vamos deixar ele como sendo estático. Pois bem, pessoal, eu vou ter que seguir aquela sequência básica de conectar com SGBD, abrir uma transação, executar uma consulta, capturar a transação corrente e executar o comando de commit para confirmar a transação, assim sucessivamente. A gente já cansou de ver na aula passada que tudo isso pode provocar erros em tempo de execução. Podem ser disparadas exceções. Então, tudo aquilo que eu vou fazer a partir de agora é importante que esteja delimitado dentro de um bloco try catch. E dentro do catch, instanciar um objeto padrão de captura de exceções da classe Hibernate Exception. Né? Por que instanciar esse objeto? Porque a partir dele eu posso obter várias informações acerca da exceção capturada, tendo a oportunidade, inclusive, de mitigá-la. Meu interesse não é mitigar exceções aqui para poder diminuir a complexidade do meu sistema. Simplesmente eu vou exibir o erro que aconteceu na tela no caso no console, né? A partir do método getMessage, que é disponível justamente a partir do objeto fruto da instância contida dentro do catch, certo? Então isso simplifica a mitigação de exceções. Quando a gente tiver aula de exception, a gente vai poder se aprofundar mais a respeito. Pois bem, pessoal, eu tenho que cumprir toda aquela oração que o Senhor nos ensinou para poder viabilizar a execução dessa consulta. Vocês podem observar, inclusive, que seria muito mais fácil criar o objeto de sessão uma única vez para não estar fazendo uma instância a cada chamada de método, né? Mas, repito, aqui não estou preocupado em fazer um código otimizado e eficiente, mas sim que ele seja o mais didático possível para que vocês possam compreender o uso do Hibernate em si, que é o nosso foco principal aqui das nossas sequências de aulas, certo? Como eu não estou fazendo isso, eu não criei um objeto global de sessão, eu de novo vou ter que criar aqui uma sessão a partir da instância do objeto session. Vocês podem até fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa etapa que a gente fez em aulas passadas, né? Quem fornece a inicialização de sessão é a classe Hibernate útil, que a gente criou na parte 1 do nosso curso de Hibernate. E a partir do método getSessionFactory, eu posso abrir uma sessão ativa. Aliás, eu vou ativar uma sessão, né? E logo em seguida eu preciso abrir uma transação, né? Session.beginTransaction. Para logo em seguida, a partir desta mesma sessão, eu poder ter acesso a um método de CRUD que já venha fornecido a partir do meu objeto lá SessionFactory, que a gente obteve a partir dessa instância aqui, certo? Pois bem, pessoal, meu objetivo aqui é selecionar um cadastro a partir do seu ID, né? O retorno dessa seleção vai ser uma tupla ou uma linha contida na minha tabela cadastro. Lembre-se que a partir de agora a gente sempre está raciocinando
seguindo o mapeamento objeto relacional. Então, nas operações de cadastro, principalmente, né, e de edição, eu sempre estou criando um cadastro para ser persistido em banco. Então, a gente seguia, no mapeamento objeto relacional, o sentido objeto relacional, né? Então, primeiro eu criava um objeto da classe que mapeava a minha tabela, encapsulava os dados a serem persistidos, para só então, a partir de um método específico da Hibernate, fazer a conversão de objeto para um esquema de banco de dados relacional, né? E aí eu tinha a conversão de objeto para a linha de tabela. Na seleção, do mapeamento objeto relacional, eu vou seguir o sentido inverso, né? Eu vou pegar um esquema, vou selecionar esse esquema e eu vou ter como retorno uma linha, já que eu estou selecionando pelo ID, e eu vou ter que encapsular esses dados em um objeto. Fazendo o sentido invertido no mapeamento, agora eu vou ter o relacional objeto. Portanto, antes de fazer o select via Hibernate, é importante eu criar uma instância do objeto cadastro, né, do meu model. Então aqui, ó, cadastro, vamos chamar ele de cadastro. E no lugar de fazer uma instância com new, eu vou fazer com que a instância seja criada a partir da execução de uma consulta que me retorne os dados a serem mapeados em forma de objeto, ok? Pois bem, com o objeto definido, para poder de fato criar a instância, o que é que eu vou fazer? Ora, é o objeto sessão que me dá acesso a todos os recursos implementados no meu Session Factory. Inclusive, alguns métodos de CRUD característicos daqueles que a gente implementaria num DAO, por exemplo. Então, a partir do objeto sessão, ponto, eu posso ter acesso ao delete, eu posso ter acesso ao merge, entre outros. Meu interesse aqui é selecionar um cadastro pelo seu ID. Portanto, o método que a classe Session fornece para a gente cumprir essa demanda é o método load. Então, a partir do método load, eu posso indicar tanto o model a ser, que vai me dar acesso à tabela mapeada a ser selecionada, além de qual ID eu queira selecionar do meu banco, certo? Seguindo a seguinte sintaxe, né? Primeiro parâmetro load, eu tenho que indicar qual é a classe que mapeia a tabela a ser selecionada. Nesse caso aqui, ó, cadastro. E aqui, na sintaxe deste método, ele exige que eu utilize aqui o ponto class. Aqui é como se eu estivesse fazendo um acesso estático à classe em questão, certo? Cadastro.class. Então, aqui no primeiro parâmetro eu digo qual mapeamento que eu estou seguindo, em resumo, qual é a tabela que eu estou conectando para fazer a seleção dos meus dados. O segundo parâmetro vai ser o ID que eu queira selecionar do meu banco. Só dando uma olhada aqui na minha tabela, note que eu tenho os IDs 1, 2 e 3 disponíveis. Eu vou tentar me selecionar nessa tabela, portanto, aqui no segundo parâmetro eu quero selecionar o cadastro com ID 1, certo? Dependendo da IDE ou da versão do Java que você esteja utilizando, isso já seria suficiente para poder selecionar os dados, certo? Porém, o retorno do método load pode variar, certo? Se a gente até apagar aqui seção ponto e digitar o método load aqui no NetBeans, vocês vão ver que existem métodos load dos mais variados tipos, tanto em quantidade de parâmetros quanto na quantidade de retornos, certo? Note que aqui é usado o recurso de polimorfismo, né? Eu tenho vários tipos de load, dependendo da quantidade de parâmetros e de retorno, eu posso ter funcionalidades diferentes para o mesmo método, polimorfismo, né, pessoal? Note que ele pode retornar void, ou note que ele pode retornar também um objeto genérico. Mas meu objetivo aqui não é ter um retorno de um objeto genérico, e sim um objeto da classe cadastro, né? Então, para garantir que o retorno do load seja um objeto, seja uma instância da classe cadastro, o que é que a gente vai fazer logo após a implementação desse comando? Realizar um cast, né? A gente viu em aulas anteriores que a forma de realizar um cast é, entre parênteses, definir qual é a classe a ser cacheada, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui, o load vai retornar um objeto da classe object, né? Um objeto genérico. Vou tornar esse objeto um objeto da classe cadastro via cast e aí fazer a atribuição correta, certo? E assim poder fazer a atribuição, a captura de um cadastro, fazer um select via load para o elemento que tiver o ID 1. Nesse caso agora, a partir do cadastro e utilizando os métodos
getID e getNome, eu poder imprimir essas informações associadas a um único cadastro, ou na tela, ou no console. Para simplificar aqui, eu vou utilizar o console, certo? Então aqui a partir de system.out.println, por exemplo, né? Porque vamos ver se isso vai funcionar. Tá faltando um detalhezinho. Enquanto eu estou implementando aqui, eu quero que vocês em casa matutem a respeito. Então aqui, ó, ID selecionado. E aqui eu vou concatenar com cadastro.getID. E logo em seguida, cadastro.getNome, né? Será que isso é suficiente? Lembrando aqui também que em minha mensagem eu botei ID é nome, né? Beleza. Vamos testar para ver se está tudo ok. Vou clicar aqui em Play. Vamos rodar a nossa aplicação. Sim, está faltando um detalhe, vou até estopar aqui, né? Não adianta de nada implementar um método se lá no main a gente não está chamando ele, né? Professor desatento, né? Então vamos lá. Ah não, já tinha feito. Professor desatento de não ter visto que já tinha sido feito, né? Então já executei, tá aqui, ó. O ID 1 e o nome Tiago, né? Portanto, tudo isso já foi suficiente para selecionar as informações de ID e de nome, né? Note que sequer eu fiz o commit da transação ativa, né? Por mais que tenha dado certo, é uma boa prática sempre, após você indicar a execução de uma consulta, de um interesse em executar uma consulta para o Hibernate, que vocês commitem ela, né? Então, mesmo tendo dado certo aqui no meu caso, é importante, antes de acessar a consulta, de ter interesse de indicar qual consulta você quer executar, você comitá-la, né? Então, sessão, captura a transação ativa, né? Get transaction e mandar o commit. Para operações de select, isso não é tão obrigatório assim. Porém, insert, update e delete, é importante que vocês sempre commitem elas, certo? Aqui, de novo, agora com commit. Mas vocês já vão ver que vai dar certo do mesmo jeito, né? Tá aqui o ID, tá aqui o nome, né? E aí a gente cumprindo e concluindo o método de selecionar por ID. Bem, para o nosso projeto corrente, o que está faltando agora é o método para selecionar todos os cadastros da tabela cadastro. A partir de agora a gente vai criar o método seleciona todos. Lembrando, isso aqui é só um nome arbitrário, certo? Vocês podem selecionar o nome, escolher o nome que vocês quiserem para o método em questão, certo? Então aqui, de novo, método public static void selecionar todos. E de novo, hoje eu estou com a memória muito ruim. Não me lembro se foi selecionar ou seleciona. Seleciona, né? Bebi pouco café hoje. Seleciona todos. Onde nele a gente vai criar as operações para implementar o select all from cadastro. Pois bem, pessoal, vocês devem ter notado aqui que, de novo, por eu não ter uma sessão global, vou ter que seguir todas aquelas etapas de abrir sessão, iniciar a transação. Sim, vocês vão ter que fazer tudo aquilo de novo, certo? Porém, a gente vai utilizar um método Hibernate que vai capturar todas as linhas da minha tabela. E repito, estamos atuando na modelagem objeto relacional. Então, quando eu selecionar todos os dados, vão vir dados de tabela no modelo de esquema relacional, em tabela, e eu preciso converter ele para o modelo de objeto, né? Como eu estou programando em Java, e eu estou utilizando um método Hibernate de seleção de dados que vai fazer essa conversão no mapeamento objeto relacional, o critério para a conversão, ou a saída dessa conversão, será uma lista, que é aquele conteúdo que a gente viu lá nas aulas associadas a collection. Então é importante eu criar um objeto que, após a conversão no mapeamento objeto relacional, eu capture o esquema e possa mapear os dados desse esquema no formato de objeto. Não tem melhor forma de fazer um mapeamento objeto relacional de dados contidos em um esquema de tabela do que utilizando uma lista, ou uma arraylist, ou qualquer filha da classe lista para poder encapsular esses dados, certo? Então, antes de fazer a seleção, como eu sei que vão vários dados da tabela de cadastro, eu vou criar aqui uma lista, mas não é qualquer lista, né? Utilizando o generic, eu vou indicar que isso aqui é uma lista do model
cadastro, né, que o model mapeia a minha tabela de cadastro. E eu vou chamar ele, por exemplo, de cadastros, já que eu vou ler vários cadastros contidos na minha tabela de cadastro. É importante aqui que, claro, eu importe na classe principal a classe java.util.list, já que meu objetivo aqui é trabalhar com essa coleção de dados, certo? A partir de agora eu vou ter que executar todas aquelas operações do Hibernate, vão ser gerados. Não, vai existir a possibilidade de surgir uma exceção, né? Try, catch. Vou até fazer o Ctrl+C e Ctrl+V do sketch, que eu já fiz anteriormente. Eu estou sempre tomando a mesma atitude, né? Que é simplesmente imprimir, fazer um tracer aqui do getMessage da exceção que venha a ocorrer, certo? Pois bem, logo em seguida, seguir aquela oração que o Senhor nos ensinou aqui dentro do try, né? Para não alongar muito o vídeo, e como você já sabe que pelo menos a parte inicial da abertura de sessão é a mesma, independente da operação de corrida ser executada, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, pelo menos na abertura da sessão e no início da minha transação, certo? Que vai mudar é a partir de agora. Pois bem, a partir do meu objeto sessão, eu posso ter acesso a todos os métodos de CRUD existentes na classe Hibernate Util, né, que a gente está utilizando já no início da atividade, certo? Se eu quiser selecionar todos os dados, existem várias formas de se fazer isso. A forma mais simples que eu acho de selecionar todos os dados via Hibernate é utilizando aqui o método createCriteria, ou criar critério, certo? Esse método, por parâmetro, ele exige que você digite qual classe representa a entidade ou model que mapeia a tabela que você quer selecionar, né? Então aqui eu vou digitar a classe, claro, cadastro, né? Cadastro.class, certo? E a partir do critério definido acerca desse model, eu quero listar todos os dados. É aí que entra o método list. Então, list vai fazer o select all na tabela de cadastro. Quem é que representa a tabela de cadastro na minha modelagem de objeto relacional? O meu model cadastro, certo? A sintaxe do create criteria exige que você digite a chamada do model seguindo a sintaxe nome da classe.class. E o list vai fazer o select all para nós, né? O list vai retornar o quê? Uma lista. É para isso que a gente criou a lista que a gente chamou de cadastro, né? Como esse método retorna uma lista, é importante eu atribuir a lista retornada em um objeto, né? Nesse caso, cadastros. A partir de agora, todas as linhas que estavam no esquema relacional agora estão encapsulados dentro de um objeto que representa todos os dados na forma de objeto, nesse caso, numa lista. Olha que legal. Agora, como a gente passou pela fase de coleções, né? Tem aluno que acha que a etapa de coleções não é importante, porque já foi paga a disciplina de estrutura de dados, porém, eu preciso entender a forma de se lidar com coleções, porque no mapeamento objeto relacional, eu tenho que lidar com coleções para poder converter os dados no esquema relacional, né? Então, para você ver quanto é importante classes existentes na API de coleções, né? No JDK Java associado à representação de estruturas de dados. Pois bem, para eu imprimir no meu console todos os cadastros existentes, tem várias formas. Uma forma é via for-each, né? Que a gente também já viu no curso. For a cada percurso dentro da minha lista, eu vou ter como retorno um objeto da classe cadastro, né? Então aqui, ó, cadastro. Vou criar esse objeto representando um cadastro dentre vários existentes na minha lista de cadastros. E o que é que eu vou fazer a cada repetição? Imprimir um ID e imprimir um nome, né? Então aqui, system.out.println. Logo em seguida eu vou imprimir o ID concatenado com cadastro. Lembre-se, aqui eu não vou acessar cadastros. Eu vou acessar uma instância por vez, representada aqui no meu for-each pela essa instância aqui, cadastro, né? Cadastro.getID. Aqui eu vou imprimir só para enfeitar, né? Uma barra vertical. Logo em seguida, nome.
E aqui ao lado do nome, cadastro.getNome. É por isso que o POJO que a gente criou para modelar o mapeamento é tão importante, né? Já que são atributos privados, né? A única forma de ter acesso a eles é a partir do envio e recebimento de mensagem via métodos getSet, né? Então aqui, para cada cadastro existente, independente de existir 1 ou 1000, aqui eu vou conseguir imprimir todos eles, né? Será que sim? Beleza, né? Antes disso, depois que eu defini o critério e fiz a lista, a gente viu que não é obrigatório para comando select, mas eu sempre gosto de capturar a transação e realizar o commit, né? Logo após definir o interesse em executar aquele comando. Porém, aí vocês viram que é perfumaria. Aqui eu cometi um erro de digitar um parâmetro, porque eu utilizei setNome, né? Na verdade é getNome, né, pessoal? Digitei um método errado aqui. Beleza, então, play. Tá aqui, ó. Todos os cadastros selecionados. Notem que o Hibernate dá um trabalho inicial, digamos que custoso, de definir o ambiente de desenvolvimento ideal para que eu possa utilizar o framework. Porém, primeiro, o NetBeans torna muito mais fácil o uso do Hibernate, né? Porque muitos dos recursos do Hibernate já estão contidos no próprio IDE. Diferentemente de outros IDEs que vocês teriam a necessidade de configurar primeiro o IDE para poder instalar o framework, para depois configurar o projeto para utilizar o Hibernate, para só então começar a utilizá-lo, certo? Mas como eu digo, IDE é questão de gosto. A gente está utilizando o NetBeans como estudo de caso apenas, não é obrigatório. Inclusive no mercado, utiliza-se outros frameworks a respeito do Eclipse. Porém, como o foco aqui não pelo menos agora, fazer com que se utilize o Hibernate como se utiliza no mercado, e sim fazer com que vocês entendam o uso do Hibernate. E o NetBeans é bem mais didático, na minha opinião, em relação a outros frameworks. É por isso que a gente está adotando ele. E segundo, vocês veem que, junto ao framework, existem várias classes que permitem a nós realizar instâncias que já fornecem recursos pré-implementados para executar operações de CRUD, que outrora a gente teria que criar DAOs associados para poder fazer esse encapsulamento de recursos na mão, né? Então, por exemplo, eu já tenho disponíveis métodos de delete, merge, persist, list, entre outros, né? Então, o objetivo do Hibernate é justamente isso: diminuir a curva de implementação para recursos que são repetidos ou que não mudam, independente do projeto que você, porventura, venha a implementar, certo? Lógico que aqui a gente utilizou métodos já pré-estabelecidos pelo framework por algumas classes associadas. Mas e se eu quisesse implementar minhas próprias carries utilizando esse framework? Bem, o Hibernate fornece para a gente o acesso a uma linguagem de consulta chamada HQL, né? Que é o Hibernate Query Language, que vai ser fruto da nossa próxima aula. Entender o HQL, como é que a gente pode utilizar o HQL para customizar as nossas próprias consultas. E, porventura, caso você queira criar os seus próprios DAOs, você ter acesso a essa linguagem, né? Então, vocês vão aprender uma nova linguagem de consulta. Além do SQL, também temos o Hibernate Query Language. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem. Uma recomendação que eu faço para vocês é, por exemplo, a gente já fez aquele projeto de almoxarifado para a nossa última prova. E naquela época a gente só utilizou o JDBC. Uma boa prática é vocês mapear aquele projeto utilizando o padrão MVC e na parte do M vocês utilizaram o Hibernate. É uma boa prática e recomendo que vocês adiantem isso já, porque vai ser fruto da nossa prova. Eu pedi isso para vocês. Então, já para vocês adiantarem, já vão treinando tanto mapeamento MVC quanto utilizar o Hibernate para a criação dos seus models e acesso a recursos de CRUD. Certo, pessoal? Obrigado a todos. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!